em que são vividos eh, com uma interioridade, com uma reflexão muito grande do que significa ser santo nos dias de hoje. Uma vida ordinária de modo extraordinário, né? Recordando que Carlo Acutis faleceu no dia de Nossa Senhora Aparecida também. O milagre que levou à sua beatificação foi justamente Do no Brasil, Brasil. no Brasil, né? Conhecido como santo da internet, nasceu em Londres, né? Na Inglaterra, em 1991, mas foi criado em Milão, na Itália. Desde a tenra idade, demonstrava ter uma devoção especial à Eucaristia. Já Pier Giorgio, recordamos, foi um modelo de membro moderno do laicato católico, filho do mais jovem senador do Reino da Itália, Alfredo Frassati, embaixador da Itália em Berlim, na Alemanha, e fundador do prestigioso jornal La Stampa. Esse era o ano de 1913. Jornal, estranhamente, podemos dizer, existe até os dias de hoje, né? Ele nasceu, recordamos, em Turim, 1901, e faleceu também em Turim, em 1925. Desde a sua infância, foi surpreendente, porque com a idade de 4 anos, quando todas as crianças, conforme a antiga tradição de piedade, jogavam pétalas de rosas à imagem da Virgem Maria, numa procissão, ele se apodera então de uma joia de uma prima, uma flor de ouro, e joga em direção do andor. Ele tinha 4 anos de idade. É curioso que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, se referia a Pier Giorgio Frassati como homem das 8 bem-aventuranças. Procissão de entrada. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura ouvimos uma pergunta. Senhor, quem conhecerá a tua vontade, se não lhe deres a sabedoria e não enviares o teu Santo Espírito lá do céu? Ouvimos essa pergunta depois que 2 jovens beatos, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, foram proclamados santos. E isso é providencial. Brota espontâneo o aplauso da praça. Com efeito, no livro da sabedoria, essa pergunta é atribuída justamente a um jovem, como eles, o rei Salomão. Ele, com a morte de Davi, seu pai, percebeu que tinha muitas coisas: poder, riqueza, saúde, juventude, beleza e realeza. Mas justamente essa grande abundância de meios fez surgir em seu coração outra pergunta: o que devo fazer para que nada disso se perca? E compreendeu que a única maneira de encontrar uma resposta era pedir a Deus um dom ainda maior, a sua sabedoria, para conhecer os seus projetos e aderir fielmente a eles. Na verdade, ele percebeu que só assim tudo encontraria o seu lugar no grande desígnio do Senhor. Sim, porque o maior risco da vida é desperdiçá-la fora do projeto de Deus. Também Jesus, no Evangelho, fala-nos de um projeto ao qual devemos aderir totalmente. Ele diz: quem não tomar a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. E ainda, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Assim, convida-nos a aderir sem hesitação à aventura que ele nos propõe, com a inteligência e a força que vem do seu Espírito, e que podemos acolher na medida em que nos despojamos de nós mesmos, das coisas e ideias às quais estamos apegados, para nos colocarmos à escuta da sua palavra.
Muitos jovens, ao longo dos séculos, tiveram de enfrentar esta encruzilhada na vida. Pensemos em São Francisco de Assis. Tal como Salomão, também ele era jovem e rico, sedento de glória e fama. Por isso partiu para a guerra, na esperança de ser nomeado cavaleiro e cobrir-se de honras. Mas Jesus apareceu-lhe ao longo do caminho e fez-lhe refletir sobre o que estava a fazer. Recuperando a lucidez, dirigiu a Deus uma pergunta simples: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, voltando atrás, começou a escrever uma história diferente. A maravilhosa história de santidade que todos conhecemos, despojando-se de tudo para seguir o Senhor, vivendo na pobreza e preferindo o amor pelos irmãos, especialmente os mais fracos e os mais pequenos, ao ouro, à prata e aos tecidos preciosos do seu Pai. E quantos outros santos e santas poderíamos recordar? Às vezes nós os retratamos como grandes personagens, esquecendo que tudo começou para eles quando ainda jovens responderam sim a Deus e se entregaram totalmente a Ele, sem guardar nada para si mesmos. Santo Agostinho conta, a esse respeito, que no nó tão complicado e emaranhado da sua vida, uma voz no seu íntimo lhe dizia: eu quero a ti. E assim Deus deu-lhe uma nova direção, um novo caminho, uma nova lógica, em que nada da sua existência se perdeu. Nesse contexto, hoje, olhamos para São Pier Giorgio Frassati e São Carlo Acutis, um jovem do início do século XX e um adolescente dos nossos dias, ambos apaixonados por Jesus e prontos a dar tudo por Ele. Pier Giorgio encontrou o Senhor através da escola e dos grupos eclesiais, a Ação Católica, as Conferências Vicentinas, a FUTE, a Ordem Terceira Dominicana, e o testemunhou com a sua alegria de viver e de ser cristão na oração, na amizade, na caridade. A tal ponto que, ao vê-lo circular pelas ruas de Turim, com carrinhos cheios de ajuda para os pobres, os amigos o rebatizaram de Empresa de Transportes Frassati. Ainda hoje, a vida de Pier Giorgio representa uma luz para a espiritualidade leiga. Para ele, a fé não era uma devoção privada. Impulsionado pela força do Evangelho e pela pertença a associações eclesiais, se comprometeu generosamente na sociedade, deu a sua contribuição à vida política, dedicou-se com ardor ao serviço dos pobres. Carlo, por sua vez, encontrou Jesus na família, graças aos seus pais, Andrea e Antônia, presentes aqui hoje, com os dois irmãos, Francesca e Michele. Imagem da mãe de Carlo Acutis. Depois também na escola e, sobretudo, nos sacramentos celebrados na comunidade paroquial. Assim cresceu, integrando naturalmente nas suas jornadas de criança e adolescente a oração, o desporto, o estudo e a caridade. Ambos, Pier Giorgio e Carlo, cultivaram o amor a Deus e aos irmãos por meio de meios simples ao alcance de todos. A Santa Missa diária, a oração, especialmente a adoração eucarística. Carlo dizia: diante do sol ficamos bronzeados. Diante da Eucaristia, torna-se santo. E ainda,
A tristeza é o olhar voltado para si mesmo. A felicidade é o olhar voltado para Deus. A conversão nada mais é do que desviar o olhar de baixo para cima. Basta um simples movimento dos olhos. Outra coisa essencial para eles era a confissão frequente. Carlos escreveu: a única coisa que devemos realmente temer é o pecado. E admirava-se porque, são sempre palavras suas, os homens se preocupam tanto com a beleza do próprio corpo e não se preocupam com a beleza da própria alma. Ambos, por fim, tinham uma grande devoção pelos santos e pela Virgem Maria. Praticavam generosamente a caridade. Pier Giorgio dizia: em torno dos pobres e dos doentes, vejo uma luz que nós não temos. Definia a caridade como o fundamento da nossa religião. E tal como Carlo, a praticava sobretudo por meio dos pequenos gestos concretos, muitas vezes escondidos, vivendo aquela que o Papa Francisco chamou de a santidade ao pé da porta. Quando a doença os atingiu e ceifou as suas jovens vidas, nem mesmo isso os impediu de amar, de se oferecerem a Deus, de bendizê-lo e de rezar por si próprios e por todos. Um dia, Pier Giorgio disse: o dia da morte será o dia mais bonito da minha vida. E na última foto, que o retrata enquanto escala uma montanha do Val di Lanzo, com o rosto voltado para o objetivo, ele escreveu: para cima. Além disso, ainda mais jovem, Carlo gostava de dizer que o céu nos espera desde sempre e que amar o amanhã é dar hoje o melhor de nós mesmos. Queridos, os santos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis são um convite dirigido a todos nós, especialmente aos jovens, a não desperdiçar a vida, mas a orientá-la para o alto e a fazer dela uma obra-prima. Eles nos encorajam com as suas palavras. Não eu, mas Deus, dizia Carlo. E Pier Giorgio: se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até ao fim. Essa é a fórmula simples, mas vencedora da sua santidade. E é também o testemunho que somos chamados a seguir para saborear a vida até o fim e ir ao encontro do Senhor na festa do céu.